Imagine só, uma única empresa farmacêutica acaba de alcançar um valor de mercado que supera o PIB de nações inteiras. Estamos falando de uma cifra impressionante, que coloca a Eli Lilly em um patamar inédito na história da indústria. Não é apenas um número grandioso, é a prova concreta de que o setor farmacêutico está vivendo uma revolução sem precedentes. E o mais fascinante? Isso é apenas o começo. O que permitiu esse feito extraordinário? A resposta está em medicamentos que transformaram o tratamento de doenças como obesidade e diabetes, gerando receitas bilionárias e, acima de tudo, melhorando a vida de milhões de pessoas. Mas não se engane, esse sucesso não surgiu do dia para a noite. Foi resultado de décadas de investimentos em pesquisa, testes clínicos exaustivos e uma paciência inabalável por parte de quem acreditou no potencial da empresa quando poucos enxergavam. Agora, o mercado reconhece o que muitos investidores demoraram a perceber. Estamos diante de uma era de ouro para a indústria farmacêutica. A ciência nunca avançou tão rápido. As necessidades médicas não atendidas são imensas. Populações envelhecidas em países desenvolvidos garantem uma demanda crescente. E as empresas capazes de inovar de verdade estão prestes a criar valor em uma escala nunca vista nas próximas décadas. Esse é o tipo de tendência de longo prazo que define carreiras de sucesso no mercado financeiro. Mas aqui está o detalhe crucial. O fato de a Eli Lilly ter atingido esse patamar não significa que você deva correr para comprar suas ações agora. Quando uma empresa alcança um valor de mercado tão elevado, grande parte do crescimento futuro já está precificado. Você estaria pagando um prêmio altíssimo por uma companhia que precisará continuar entregando resultados excepcionais para justificar esse preço. Isso não quer dizer que a Eli Lilly seja um mau investimento, longe disso. Mas os retornos extraordinários provavelmente já foram capturados por quem comprou suas ações anos atrás, quando o valor de mercado era uma fração do que é hoje. Se você entrar agora, pode até obter ganhos de 50% ou 100% nos próximos 5 anos, o que não é ruim, mas não será nada comparado ao que os investidores de primeira hora conquistaram. Por isso, hoje quero falar sobre as 3 únicas ações farmacêuticas que eu colocaria meu dinheiro agora, e nenhuma delas é a Eli Lilly. São empresas que compartilham as mesmas características que levaram a gigante ao topo: inovação em medicamentos para grandes populações, pipelines robustos de novos produtos, valuation justo e, acima de tudo, solidez financeira e gestão competente para se manterem relevantes por décadas. Afinal, investir em farmacêuticas não é sobre resultados trimestrais. É sobre identificar negócios capazes de crescer de forma consistente, lançando um medicamento após o outro, durante 20 ou 30 anos. Vamos entender o que torna essas empresas tão atraentes como investimentos de longo prazo. O segredo está no modelo de negócios. As farmacêuticas investem bilhões em pesquisa e desenvolvimento, e a maioria desses recursos acaba sendo desperdiçada em medicamentos que fracassam nos testes. Mas quando um deles dá certo e recebe aprovação regulatória, a empresa ganha uma proteção de patente por anos. Durante esse período, ela tem um monopólio, sem concorrência, pode cobrar preços elevados, e a demanda é inelástica, pois os pacientes dependem desses tratamentos. Um aumento de preço não reduz significativamente o consumo. Isso cria margens de lucro extraordinárias. Um medicamento bem-sucedido pode custar $500 bilhão para ser desenvolvido, mas gerar 20 bilhões em receita ao longo de sua vida útil. E como os custos de produção são baixos após o desenvolvimento, a maior parte dessa receita se transforma em lucro. É um modelo de negócios excepcional. Você assume riscos iniciais, mas, se acertar, os retornos são astronômicos. E ao contrário da maioria dos setores, onde o sucesso atrai concorrentes que corroem as margens, as farmacêuticas têm a proteção das patentes, que mantém os rivais afastados por anos. O desafio, claro, é identificar quais empresas vão prosperar. A maioria fracassa. Gastam fortunas em pesquisa e nunca desenvolvem um medicamento de sucesso. Seus pipelines secam, as patentes expiram, a concorrência genérica chega e as receitas despencam. O resultado? Ações que caem 80% ou mais. Investir em farmacêuticas é difícil porque você está tentando prever quais empresas terão sucesso com medicamentos ainda em fases iniciais de testes clínicos. Está apostando em ciência que pode não funcionar, em resultados que podem ser negativos, em aprovações regulatórias que podem ser negadas. É um jogo de alto risco. Mas depois de décadas analisando o setor, aprendi uma lição valiosa. Você não precisa adivinhar qual medicamento específico vai dar certo. O que importa é encontrar empresas com pipelines profundos, capacidade de pesquisa comprovada,
equipes de gestão experientes e balanços sólidos. Empresas que podem se dar ao luxo de fracassar várias vezes e ainda assim vencer no longo prazo. Empresas onde as probabilidades estão a seu favor, não por causa de um único medicamento, mas por uma abordagem de portfólio. A Eli Lilly é o exemplo perfeito disso. Ela não se tornou uma empresa de $1 trilhão por causa de um único remédio, áreas terapêuticas de alto potencial. E o mais impressionante, Merck não está parada no tempo. Enquanto Keytruda continua a bater recordes, a empresa já prepara sua próxima geração de blockbusters. Veja só o que está por vir. Merck tem mais de 30 medicamentos em fase avançada de desenvolvimento, com destaque para 2 candidatos que podem revolucionar o tratamento do câncer. O primeiro é um inibidor de TIGIT, uma nova classe de imunoterapia que pode potencializar os efeitos de Keytruda. Estudos iniciais mostram resultados promissores em cânceres difíceis de tratar, como o de pulmão de pequenas células. Se aprovado, esse medicamento poderia ser usado em combinação com Keytruda, criando um duplo bloqueio que deixaria as células cancerígenas ainda mais vulneráveis ao sistema imunológico. O segundo é um inibidor de LAG3, outra proteína que ajuda o câncer a escapar do sistema de defesa do corpo. Esse mecanismo é diferente do PD-1, o que significa que mesmo em pacientes que não respondem a Keytruda, essa nova droga poderia oferecer uma alternativa eficaz. E não para por aí. Merck também está avançando em terapias para doenças cardiovasculares, como o inibidor de PCSK9 que pode reduzir o colesterol de forma mais potente que as estatinas atuais, e em vacinas inovadoras, incluindo uma candidata para prevenir o vírus sincicial respiratório, VSR, em idosos, uma condição que causa milhares de hospitalizações todos os anos. Mas o que realmente diferencia Merck é sua capacidade de transformar ciência em negócios. A empresa gasta cerca de $13 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, um investimento que já rendeu frutos históricos. Keytruda, por exemplo, não foi apenas um golpe de sorte. Foi o resultado de décadas de pesquisa em imunologia, combinadas com uma execução impecável em ensaios clínicos e estratégia comercial. E essa mesma abordagem está sendo aplicada aos novos medicamentos em desenvolvimento. Financeiramente, Merck é uma máquina de gerar caixa. No ano passado, a empresa registrou mais de $15 bilhões em fluxo de caixa livre, um número que continua crescendo graças ao desempenho de Keytruda e à disciplina operacional. Esse caixa permite que Merck pague um dividendo atraente, com um yield atual de cerca de 2,7%, e ainda invista em aquisições estratégicas. Recentemente, a empresa adquiriu a Prometheus Biosciences por $10,8 bilhões, reforçando sua posição em imunologia com um medicamento promissor para doenças inflamatórias intestinais. E não podemos ignorar o fato de que Merck tem uma das melhores equipes de gestão do setor. O CEO, Robert Davis, é um executivo com décadas de experiência em saúde, e sua estratégia é clara: focar em áreas onde a empresa pode ser líder, como oncologia e vacinas, enquanto mantém uma disciplina financeira rigorosa. Essa combinação de visão de longo prazo e execução impecável é o que faz de Merck uma empresa resiliente, capaz de navegar até mesmo em períodos de incerteza econômica. Agora, você pode estar se perguntando: e os riscos? Keytruda não é eterno, e a concorrência está chegando. É verdade. Nenhum medicamento dura para sempre, e a Merck sabe disso. Mas aqui está o ponto crucial: a empresa não está apostando todas as suas fichas em um único produto. Enquanto Keytruda continua a ser um gigante de vendas, Merck já está construindo seu próximo pilar de crescimento. E mesmo que alguns dos medicamentos em desenvolvimento não deem certo, o portfólio atual e o fluxo de caixa gerado por Keytruda dão à empresa uma margem de segurança enorme. Além disso, o mercado de imunoterapias ainda está em seus estágios iniciais. Keytruda pode ser o líder hoje, mas as oportunidades de expansão são vastas. Novas indicações, combinações com outras drogas e até mesmo desenvolvimento de biomarcadores que ajudem a identificar quais pacientes responderão melhor ao tratamento são apenas algumas das frentes em que Merck está trabalhando. E com uma patente que se estende até o início da próxima década, a empresa tem tempo para consolidar sua liderança. Valuation: Merck está sendo negociada a cerca de 14 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, um múltiplo que reflete tanto a força de Keytruda quanto as preocupações com o que vem depois. Mas aqui está a questão: se apenas um ou dois dos medicamentos em desenvolvimento de Merck tiverem sucesso, esse valuation pode se mostrar um verdadeiro presente. E com um dividendo crescente e uma política de recompra de ações, os acionistas são recompensados enquanto esperam.
Investir em Merck não é uma aposta em um único medicamento. É uma aposta em uma empresa que provou, repetidas vezes, sua capacidade de inovar, executar e criar valor a longo prazo. É uma aposta em uma das poucas companhias do setor que consegue combinar crescimento acelerado com estabilidade financeira. E, acima de tudo, é uma aposta em um futuro onde o câncer e outras doenças devastadoras podem ser tratadas de forma mais eficaz, salvando vidas e gerando retornos excepcionais para quem souber reconhecer o potencial antes dos outros. Retorno ao acionista é exatamente o que buscamos em uma empresa de classe mundial. E o mais importante, Anzen não está apenas apostando em um único medicamento ou em uma única área terapêutica. Ela está construindo um portfólio diversificado, com múltiplas frentes de inovação, cada uma com potencial para se tornar um blockbuster. Vamos falar sobre a obesidade, por exemplo. O mercado de medicamentos para perda de peso está explodindo, e não é difícil entender o porquê. Estamos diante de uma epidemia global, com mais de 1 bilhão de pessoas afetadas. E as soluções atuais, embora revolucionárias, ainda têm limitações, efeitos colaterais, necessidade de injeções semanais, custo elevado. Se a Anzen conseguir desenvolver um medicamento tão eficaz quanto os concorrentes, mas com um perfil de segurança superior, uma dosagem mais conveniente ou até mesmo uma formulação oral, ela não estará apenas entrando em um mercado bilionário, estará redefinindo as regras do jogo. E não para por aí. A empresa também está avançando em terapias para doenças cardiovasculares, um dos maiores desafios da medicina moderna. Imagine um medicamento capaz de reduzir significativamente o risco de infarto e AVC em pacientes com níveis elevados de Lp(a), uma condição genética que afeta milhões de pessoas e para a qual não há tratamento eficaz hoje. Se a Anzen conseguir isso, não estará apenas salvando vidas, estará criando um produto com potencial de receita comparável ao de alguns dos maiores medicamentos da história. Mas o que realmente diferencia a Anzen é sua capacidade de executar. Não é apenas sobre ter boas ideias, é sobre transformar essas ideias em medicamentos reais com aprovações regulatórias, produção em escala e comercialização eficiente. A empresa já provou isso repetidas vezes. Seus medicamentos para artrite reumatoide, osteoporose e colesterol não são apenas bem-sucedidos, eles dominam seus mercados há anos, mesmo após a expiração de patentes. Isso não acontece por acaso. É o resultado de uma cultura de excelência em pesquisa, desenvolvimento e gestão de ciclo de vida de produtos. E quando olhamos para o futuro, vemos uma empresa que não está parada. Ela está investindo bilhões em P&D, adquirindo ativos estratégicos e expandindo suas capacidades. Recentemente, a Anzen fez aquisições inteligentes, como a Horizon Therapeutics, que trouxe medicamentos para doenças raras com alto potencial de crescimento. Esses movimentos não são apenas sobre aumentar receitas, são sobre construir uma plataforma ainda mais robusta para a inovação. Financeiramente, a Anzen é uma máquina de gerar caixa. Com cerca de 10 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre por ano, ela tem recursos para investir agressivamente em seu pipeline, recomprar ações quando o preço está atrativo e ainda pagar um dividendo crescente aos acionistas. E com uma dívida gerenciável, a empresa mantém flexibilidade para continuar crescendo, seja organicamente ou por meio de aquisições. Agora, é claro que há riscos. Nem todos os medicamentos em desenvolvimento serão bem-sucedidos. Alguns fracassarão em testes clínicos, outros enfrentarão concorrência inesperada. Mas é exatamente por isso que a Anzen adota uma abordagem de portfólio. Ela não está colocando todas as suas fichas em um único número. Está fazendo múltiplas apostas em áreas com alto potencial de retorno e com uma gestão que sabe como navegar os desafios do setor. Para o investidor que pensa a longo prazo, essa é uma combinação poderosa, uma empresa com um histórico comprovado de sucesso, um pipeline repleto de oportunidades bilionárias e uma gestão disciplinada que aloca capital de forma inteligente. E o melhor de tudo, você não está pagando um preço exorbitante por isso. Com uma avaliação razoável e um dividendo atrativo, a Anzen oferece uma relação risco-retorno que poucos ativos no mercado conseguem igualar. No fim das contas, investir em Anzen não é apenas uma aposta em medicamentos ou em tecnologia. É uma aposta em uma das poucas empresas do mundo capaz de transformar ciência de ponta em soluções que mudam vidas, e ao mesmo tempo, gerar retornos excepcionais para quem tem a visão de enxergar seu potencial antes da multidão. E em um setor onde a inovação é a moeda mais valiosa, poucas empresas têm tanto a oferecer quanto ela. Efeitos. Reguladores podem rejeitar medicamentos promissores. A concorrência pode surgir mais rápido do que o esperado.
É claro, sempre há o risco de mudanças políticas que afetem o setor. Mas aqui está a verdade que poucos investidores compreendem. Esses riscos não são exclusivos da indústria farmacêutica, eles são inerentes a qualquer negócio inovador. A diferença é que no setor de saúde, os riscos são mais visíveis, mais discutidos e por isso mesmo mais precificados. Quando um ensaio clínico falha, o mercado reage com pânico. As ações despencam. Mas o que muitos não percebem é que essa volatilidade cria oportunidades para quem tem paciência e convicção. Empresas como a Anzen já passaram por dezenas de reveses ao longo de sua história. Cada vez, os céticos declararam o fim de seu modelo de negócios. E cada vez a empresa se reinventou, lançou novos medicamentos e recompensou seus acionistas. O que parece um risco hoje pode ser apenas o preço de entrada para um retorno excepcional amanhã. E não se engane, os riscos que assustam os investidores de curto prazo são exatamente os que protegem os de longo prazo. Se fosse fácil desenvolver medicamentos revolucionários, todas as empresas farmacêuticas seriam bem-sucedidas. Mas não é. A complexidade científica, os altos custos de P&D e o rigor regulatório funcionam como uma barreira de entrada natural. Poucas empresas têm os recursos, a expertise e a resiliência para navegar nesse ambiente. E é justamente por isso que aquelas que conseguem não apenas sobrevivem, mas prosperam e recompensam generosamente quem acredita nelas. Agora pense no cenário macroeconômico. Em um mundo de juros baixos, inflação persistente e mercados voláteis, onde os investidores buscam ativos que ofereçam crescimento e estabilidade, o setor farmacêutico se destaca como uma das poucas opções que entregam ambos. Enquanto ações de tecnologia oscilam com cada relatório de resultados ou mudança nas taxas de juros, as farmacêuticas continuam gerando fluxos de caixa previsíveis, impulsionadas por uma demanda que não depende de ciclos econômicos. E quando a economia entra em recessão, é justamente nesses momentos que os investidores migram para setores defensivos, e a saúde é o mais defensivo de todos. Mas o verdadeiro poder do setor vai além da resiliência. Está na capacidade de criar valor de forma assimétrica. Um único medicamento bem-sucedido pode transformar uma empresa inteira. Veja o caso da Novo Nordisk com os medicamentos para obesidade. Em poucos anos, a empresa passou de uma gigante consolidada a uma das ações mais valiosas do mundo. Ou a Moderna, que com uma única plataforma tecnológica, mRNA, redefiniu o que era possível em vacinas. Esses não são casos isolados. São exemplos do que acontece quando ciência de ponta encontra um mercado com demanda insaciável. E é por isso que a Anzen, com seu pipeline diversificado e sua capacidade comprovada de inovação, está posicionada para capturar esse tipo de valor. Não se trata apenas de apostar em um medicamento ou outro. Trata-se de reconhecer que em um setor onde a maioria das empresas fracassa, a Anzen tem as ferramentas, os recursos e o histórico para vencer. E quando você combina isso com uma avaliação razoável, um dividendo crescente e a flexibilidade financeira para aproveitar oportunidades, o que você tem não é apenas uma ação, é uma máquina de geração de riqueza, construída para resistir às tempestades e prosperar nas oportunidades. Claro, sempre haverá quem diga que o setor está caro, ou que os riscos são grandes demais. Mas esses mesmos argumentos foram usados contra a Amazon nos anos 2000, contra a Tesla na última década e contra inúmeras outras empresas que, apesar dos céticos, entregaram retornos extraordinários. O que separa os investidores bem-sucedidos dos demais não é a capacidade de evitar riscos, é a habilidade de enxergar além deles, de identificar os ativos que, apesar das incertezas, têm o potencial de mudar o jogo. E quando você olha para a Anzen, é exatamente isso que vê, uma empresa que há décadas transforma a ciência em soluções, desafios em oportunidades e riscos em recompensas. Não é uma aposta no acaso. É uma aposta na capacidade humana de inovar, de persistir e de criar valor onde outros veem apenas obstáculos. E no longo prazo, é esse tipo de aposta que constrói fortunas. E esses riscos não são meras abstrações, eles são reais, tangíveis, e podem sacudir até os investidores mais experientes. Um parecer regulatório negado, uma patente contestada nos tribunais, questões legais que surgem do nada, a pressão sobre os preços se intensifica, a concorrência se multiplica. Cada um desses fatores pode derrubar ações em questão de dias. Mas aqui está o que faz toda a diferença. Essas três empresas não são reféns de um único produto, de uma única aposta. Elas são fortalezas construídas sobre alicerces sólidos, portfólios diversificados, pipelines robustos, e uma resiliência financeira que transforma obstáculos em meros contratempos. O fracasso de um medicamento? Um revés, não uma sentença de morte.
A negação de uma aprovação? Um atraso, não o fim do caminho. Porque, no fundo, o que você está comprando não é um único ativo volátil, mas um ecossistema de inovação. Uma máquina que não para de funcionar mesmo quando uma peça falha. E essa máquina é movida por algo ainda mais valioso, gestores que já navegaram por tempestades antes, que sabem como ajustar as velas quando o vento muda de direção. Você não está pagando por perfeição, está pagando por consistência. Por um valor justo em negócios que já provaram, vezes sem conta, que sabem como entregar resultados. Isso não é especulação. Isso é investir com os olhos abertos, sabendo que os riscos existem, mas que estão diluídos em uma estrutura tão sólida que até os tropeços se tornam parte do caminho. E é por isso que quando olho para Johnson & Johnson, Merck e Janssen, vejo mais do que ações, vejo empresas que continuam operando, que mantêm seus dividendos crescentes, que seguem desenvolvendo novos tratamentos mesmo quando um projeto não dá certo. Isso é o que separa um investimento de uma aposta. E é exatamente o tipo de risco que vale a pena assumir. Agora, deixe-me falar sobre algo que muitos ignoram, mas que define o sucesso ou fracasso nesse setor, o horizonte de tempo. Se você está comprando essas ações esperando um retorno de 30% em 6 meses, está olhando para o jogo errado. A indústria farmacêutica não é um sprint, é uma maratona. Desenvolver um medicamento leva anos. Testes clínicos se arrastam por fases intermináveis. A aprovação regulatória exige paciência. A adoção pelo mercado não acontece da noite para o dia. Esse é um jogo de construção lenta, de riqueza acumulada com disciplina, não de ganhos rápidos e fugazes. Se você precisa do seu dinheiro de volta em 1 ou 2 anos, não invista em farmacêuticas. Coloque-o em títulos do Tesouro ou em fundos de curto prazo. Mas se você tem um horizonte de 10, 15, 20 anos, se consegue ser paciente e deixar que essas empresas executem suas estratégias, então esse setor oferece um potencial de retorno excepcional. Já tive ações farmacêuticas em carteira por décadas. Algumas vezes elas me surpreenderam para cima, outras me frustraram. Mas ao longo dos ciclos completos, ao longo das décadas, elas se provaram investimentos sólidos, geraram retornos consistentes, pagaram dividendos crescentes, sobreviveram a crises que devastaram outros setores. E é exatamente essa resiliência, essa capacidade de se manter firme quando tudo ao redor desmorona, que eu mais valorizo. E aqui está o ponto crucial. O fato de a Eli Lilly ter alcançado $1 trilhão em valor de mercado não é o fim da história. É apenas o primeiro capítulo de uma nova era. A ciência não para de avançar. As necessidades médicas não atendidas continuam imensas. As tendências demográficas seguem favoráveis. E empresas como Johnson & Johnson, Merck e Janssen estão posicionadas para se beneficiar de tudo isso. Elas têm capacidade de pesquisa, força financeira, gestão de qualidade e pipelines profundos para continuar desenvolvendo medicamentos revolucionários por décadas. E o melhor, você não está pagando um prêmio por perfeição. Está pagando um preço justo por negócios excepcionais, com um caminho longo e promissor pela frente. Essa é a verdadeira oportunidade, não correr atrás de uma ação que já quintuplicou de valor, mas identificar outras empresas de alta qualidade que compartilham as mesmas características e estão apenas começando sua trajetória de criação de valor. Johnson & Johnson com seu portfólio diversificado e pipeline robusto. Merck com seu crescimento consistente e medicamentos promissores em áreas como obesidade e doenças cardiovasculares. Janssen, líder em biológicos e com potencial para entrar em mercados gigantescos como o da obesidade. Essas são as ações farmacêuticas que eu compraria hoje. Essas são as empresas que acredito que entregarão retornos excepcionais nos próximos 10, 20 anos. E essas são as companhias que tenho certeza de que ainda estarão aqui, desenvolvendo medicamentos inovadores e recompensando acionistas pacientes, décadas adiante. Se você está pensando em investir em farmacêuticas após o marco histórico da Eli Lilly, é aqui que eu colocaria meu dinheiro. Não em especulação, não em pequenas biotechs com resultados binários, mas em grandes empresas estabelecidas, financeiramente sólidas, com capacidade de pesquisa comprovada e pipelines profundos. Empresas onde o risco é gerenciável e o potencial de longo prazo é extraordinário. Compre-as, mantenha-as, reinvista os dividendos. Seja paciente. E deixe que a inovação farmacêutica trabalhe a seu favor ao longo do tempo. Essa é a estratégia que funciona. Essa é a única forma de investir nesse setor com inteligência.